E aí, pessoal, ainda repercutindo 1-1 entre Grêmio e Sport, um mau jogo do Grêmio mais uma vez, e o Grêmio está pistola. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio está pistola. A expressão pistola é um sinônimo de brabo, incomodado, chateado, preocupado? Talvez não, mas um Grêmio que está incomodado com muitas situações. E a gente precisa avaliar, tentar compreender por quê, e mais do que isso, tentar criar a capacidade de tentar reverter rapidamente isso. Ontem, logo após o jogo, tanto o técnico Renato Portaluppi como o vice-presidente de futebol Paulo Luz se mostraram incomodados com a forma como o Grêmio tem recebido críticas. E por que o Grêmio tem recebido críticas? O técnico Renato, claramente, quando perguntado sobre Walter Kahneman, saiu atirando. E atirando como sempre, né? Atirando para todos os lados. O fato é que Walter Kahneman jogou contra o Goiás. Walter Kahneman jogou ontem, inclusive foi expulso, num lance até mesmo infantil. Não foi bem o Kahneman, não. Mas o Kahneman não estava no jogo, na decisão. E isso ninguém tira. E isso não é narrativa, Renato. Isso é um fato. Walter Kahneman não jogou. Os motivos de ele não jogar podem ser ditos por todos os lados. O fato é que ele tinha condição física de jogar e não jogou. Isso é um fato, porque ele jogou 90 no sábado e ontem teria jogado 90 se não tivesse sido expulso no início do segundo tempo. Isso é fato. Não adianta a gente criar discussões e narrativas sobre fatos. Paulo Luz, incomodado, falou de uma questão envolvendo o Tassiano, uma crítica, uma brincadeira que o torcedor faz sobre que horas o Tassiano vai entrar, faz um elogio ao Tassiano, e acho que ele tem que elogiar mesmo, porque o Tassiano, ele pode ter dificuldade técnica, pode ter um monte de coisa, mas nunca faltou vontade para ele. Algo que faltou para o Grêmio ontem. Faltou atitude para os jogadores do Grêmio ontem. E aí não adianta o Renato, o Paulo Luz, ou quem quer que seja, o torcedor do Grêmio se incomodou. Porque entendia que os jogadores tinham que andar mais. Como explicar o Jean-Pierre, por exemplo, sem, aparentemente, como se estivesse jogando um amistoso? Isso é crítica. E não pode tirar da cabeça do torcedor a ideia dele de criticar. Ele tem o direito de criticar. É assim que funciona. Quando se vê algo errado, algo ruim, algo que não tá funcionando como o torcedor deseja, é natural a crítica. Uns exageram, até mesmo da imprensa. Isso é da vida. Isso é da vida. Cada um tem a sua forma de se expressar, cada um tem a sua forma de se colocar. Um Grêmio pistola deveria ser um Grêmio pistola olhando para dentro. Olhando para dentro. Por quê? Porque o Grêmio fez uma atuação contra o Santos que deixa cicatrizes pesadas, assim como o episódio contra o Flamengo. E o Grêmio deveria ou poderia reverter. Por quê? Porque o Grêmio pode mais do que jogou contra o Goiás, contra o Santos, sobretudo, e contra a equipe do Sport. O Grêmio deixou 4 pontos contra 2 equipes que jogam para não ser rebaixadas, sobretudo o Goiás. O Grêmio deixou 4 pontos, o Grêmio empatou 2 jogos. E ontem, contra o Sport, só não perdeu o jogo por um lance. O Grêmio não estava construindo para vencer aquela partida. Não estava construindo para vencer aquela partida. Essa é a verdade. O Grêmio já tinha um jogador a menos, o Sport é que lamenta o empate. O Grêmio, inclusive, termina o jogo segurando lá para resolver. E a gente sabe que a realidade do Grêmio no Campeonato Brasileiro é uma realidade de tentar pontuar contra esses clubes para chegar na zona de cima da tabela. Nós temos hoje um domingo para secar o Flamengo, para secar as equipes que já estão na nossa frente. O Internacional voltou aí para a nossa frente, é verdade que nós temos um jogo a menos, podemos reverter, mas o campeonato vai se enrolando nele mesmo. E o torcedor se incomoda. Se o Grêmio ficar pistola com isso, o que ganha? Não ganha nada. Então, a forma de comunicação me parece que às vezes busca tergiversar a verdade. E a verdade é que esse time do Grêmio deveria estar rendendo mais, que alguns jogadores deveriam se esforçar mais, que as escolhas muitas vezes deveriam ser diferentes para que o Grêmio vença. Eu não conheço nenhum torcedor que não queira que o Grêmio vença. E o que está acontecendo hoje é que
O torcedor que está incomodado está sendo criticado porque está incomodado. E o torcedor só está incomodado porque sabe que o Grêmio pode mais. É por isso. Não é outra. Não existe outra forma de leitura das coisas. E eu sempre revelo aqui, muitas vezes a gente, nós comunicadores, às vezes exageramos também, é do contexto, assim como muitas vezes os dirigentes e os treinadores erram. Muitas vezes erram, como todos erram. Agora, o objetivo é sempre o mesmo, a vitória do Grêmio. Eu não conheço, repito, nenhum torcedor que tenha um entendimento diferente de ver o Grêmio jogar mais e jogar melhor. Eu conheço, todos os torcedores que eu conheço, ontem, depois do jogo, estavam incomodados porque o Grêmio deveria ter vencido a equipe do Sport, com o Thiago Neves, com um jogador que era inclusive do Juventude. A gente sabe que pode mais. A gente sabe que pode mais. Então, dentro dessa leitura, e não pode se dizer jamais que não é falta de interesse desses torcedores, que é incomodação desses torcedores. Não se pode falar isso. Por quê? Porque os torcedores, algum torcedor não abraçou o Churin, Paulo Luz. Algum torcedor não abraçou o Churin. Claro que abraçou. O Churin fez um gol até agora. E o torcedor está abraçando, tentando colocar ele para cima, porque ele mostra vontade, porque ele quer. É assim o futebol. É assim. Por que o Pinares não jogou ontem? Por que o Tassiano entrou e não entrou o Pinares? O Pinares não pode jogar quarta-feira. Por quê? Aí vai se dizer, mas é por isso, para dar ritmo. Então por que jogou o Luiz Fernando, se não pode jogar quarta-feira? As coisas não fecham. E em cima dessa situação, o caminho está indo, o Grêmio está indo, e a partir de agora, e acho que esse é um ponto que inclusive nós aqui do canal vamos fazer isso, agora é pensar muito fortemente no São Paulo. A redenção do Grêmio, e eu disse isso ontem na live pós-jogo, a redenção do Grêmio está no enfrentamento sim contra o São Paulo. Porque uma vitória recoloca a confiança em alguns jogadores e o time vai subir de produção. E subindo de produção a gente pode acreditar em melhores situações. Essa é a realidade. O confronto do São Paulo virou caso de vida ou morte para o Grêmio na temporada. Uma vitória contra o São Paulo empurra o Grêmio, inclusive, para o título da Copa do Brasil. Nós temos que ter essa visão, esse pensamento e, sobretudo, empurrar para o mesmo lugar. Não é hora de ficar pistola. É hora de entender o que está acontecendo para a gente tentar evoluir e melhorar. Me parece que esse é um ponto pacífico que todo torcedor do Grêmio quer ouvir. Chegou a hora de reverter dentro do campo uma tendência dos últimos 4 jogos que preocupa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.